Sejam muito bem-vindos ao mundo do turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade. Enfim, turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou Milene Ferreira e nesse podcast tratamos temas que compõem o mundo do turismo. Aqui fazemos debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas do mercado. Aqui comigo hoje, em formato inédito, online, o parceiro que divide a telinha hoje comigo, Lucas Gamonal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Oi, Milene. Pois é, mais um episódio do nosso pod, hoje em um formato online, para termos uma participante especial diretamente de Belo Horizonte. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu quero perguntar para vocês o que vocês querem ver por aqui, quais temas, quais perguntas a gente faz para os nossos convidados. Falem com a gente lá no Instagram, no @o Mundo do Turismo. Isso aí, vamos participar, pessoal, já que esse podcast é uma construção coletiva e, por isso, a participação de vocês é tão importante para nós. Bom, Lucas, no nosso 9º episódio, vamos usar o formato online, que nos permite entrevistar convidados fora do Rio de Janeiro, e então, hoje, vamos falar sobre a carreira de uma profissional do turismo que atua na gestão pública. Isso mesmo, Milene, esse episódio é especial, porque com ele a gente quer marcar a celebração do Dia Mundial do Turismo, e no Brasil, Dia do Turismólogo também, que se comemora no dia 27 de setembro. E hoje, então, nós temos a nossa convidada, minha querida e competente amiga, Anne Machado. Anne foi minha colega de turma e também é formada em turismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, como eu e Milene. Além disso, é especialista em administração estratégica e atualmente cursa especialização, dessa vez em turismo responsável. Desde 2014, Anne é servidora efetiva da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, como analista de gestão e política pública em desenvolvimento em turismo, e, no momento, ocupa a função de diretora de capacitação e qualificação. Ufa, que trajetória, né? Mas a gente já vai falar muito mais. Seja muito bem-vinda, Anne. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ei, gente, estou super feliz de participar. Que bom que vocês adotaram esse modelo online e que aí eu estou participando aqui. De verdade, estou muito feliz, ainda mais nessa data tão especial, né? Como turismóloga, e essa data tem toda uma simbologia para a gente. Então, muito, muito feliz mesmo de participar. Muito bem. A gente, antes de começarmos a gravação, nós brincamos aqui que ia ser um papo de comadre, então eu também encontrava com a Anne aí pelos corredores. Não vou falar que ela era minha caloura para não falar a minha idade aqui, mas enfim, seja muito bem-vinda. Também estou muito feliz de você ter topado, viu? Anne, para começar, você poderia contar um pouquinho sobre a escolha pelo curso, a escolha pelo turismo? Por que você escolheu essa graduação na UFJF? Como eu sei que você foi muito atuante ao longo do curso, quais experiências você acredita que contribuíram para você chegar aonde você está hoje? Bom, com 17 anos fazer a escolha da faculdade não é fácil, né, gente? Quando a gente é jovem, a gente tem ali uma série de concepções, de ideias, enfim. Na época eu já sabia que eu era de humanas, essa dúvida eu já não tinha desde o fundamental, né? Que as minhas aptidões me levavam para o outro lado. E aí eu fiquei muito em dúvida na época sobre comunicação social, sobre o turismo. Fiquei ali nas duas opções de curso. Eu acho que o que me chamou para o curso de turismo em si foi a possibilidade já de atuar no desenvolvimento de territórios. Eu acho que desde ali esse foi o ponto crucial, né, que me levou a fazer essa escolha de curso. E ao longo, né, da faculdade eu fui buscando mesmo explorar essa vertente. Hoje eu até penso, sendo bem sincera, que eu deveria ter feito mais estágios, né, na área do mercado, enfim, porque eu acho que toda bagagem, todo repertório nesse sentido é importante. E eu acabei, desde muito cedo, indo focada ali, né, nessa parte do planejamento mesmo, da gestão. Tive algumas experiências mais relacionadas à questão de iniciação científica, enfim, mas mesmo assim as temáticas pesquisadas sempre iam para esse lugar.
E até antes de eu passar no concurso, né, ter essa oportunidade de exercer de fato essa profissão num lugar ali que eu tinha almejado tanto, me bateu uma certa insegurança também, né? Eu falei, meu Deus, eu fui me especializando tanto, querendo tanto isso ao longo da faculdade, e agora, né? Porque nem sempre atuar na administração pública, a oportunidade chega logo. É realmente um processo de paciência, de construção, né? Não só como efetivo, mas até mesmo como recrutamento amplo. Então, essa questão do estágio hoje, assim, eu teria explorado mais, sendo bem sincera, experiências distintas no mercado, eu acho que agregam bastante também. Mas, no fim das contas, deu tudo certo. Estou aqui e muito feliz, me sinto muito realizada. Anny, e você mesma falou agora, né, que a sua aprovação no concurso para Secult foi muito rápida, né? A gente foi colega de turma, logo depois da formatura você já teve essa aprovação. Então, como é que foi essa experiência de realizar uma prova tão concorrida e logo já obter a aprovação? É claro que tem um fator ali da sua aptidão mesmo, ao longo de todo o curso, né? Nós fomos pessoas muito dedicadas ao longo do percurso de formação, mas todo concurso, toda prova tem a sua especificidade. Então, como é que foi isso também, né? Porque a gente falou agora mesmo, você tratou que é difícil já chegar atuando na gestão pública, né? Eu, por exemplo, antes de ter, né, de passar no concurso, eu gostava também da vertente ali do lazer, enfim, das temáticas relacionadas a isso. Fui fazer um estágio na rua de lazer, trabalhava 4 dias na rua de lazer para ter a oportunidade de me inserir ali de alguma forma, né, ainda que não fosse no turismo, porque na época a Secretaria de Turismo não dava essa possibilidade tão ampla de estágio, mas falei, não, quero ter alguma experiência na administração pública e fui para a rua do lazer, de lazer, ainda que não fosse exatamente o que eu almejava, mas para ter essa experiência, né? Então, acho que a gente também tem que ir entendendo onde que a gente pode se inserir ali no contexto público até chegar no turismo, enfim, né? Onde a gente, de fato, quer atuar. Desculpa te interromper, mas só para quem está ouvindo e não é de Juiz de Fora, se você puder explicar um pouquinho o que é essa Rua do Lazer, acho que as pessoas vão agradecer. Esse nome ficou muito popular como um projeto do Sistema S, né? Mas depois várias prefeituras também começaram a adotar esses projetos, que nada mais é do que uma rua de recreação, né? Então, eu fazia pintura nas crianças, carregava cama elástica, pulava ali, né? Trabalhava todos os finais de semana e também 2 vezes na semana. Enfim, era um trabalho de recreação. Não era nada muito de política pública, igual eu queria, mas foi um caminho que eu encontrei ali para conseguir me inserir nesse contexto. Aí depois veio a oportunidade do concurso. Hoje eu fico muito feliz de ver que o número de concursos para turismólogos vem crescendo e a remuneração também, né, tem aumentado. Acho que é fruto de um reconhecimento da importância desse profissional para atuação no setor, mas naquela época, que não é tão atrás assim, né, gente? Assim, há 11 anos atrás, não era algo que a gente via muito. Tanto é que no concurso estadual, só teve um em 1999, se eu não me engano, na Secult, né? Depois teve o meu. Então, assim, as pessoas costumam me abordar muito sobre isso, mas quando que vai ter? Como é que você fez? Enfim, acho que a gente tem que ir acompanhando, tem perfis específicos hoje que já divulgam concursos para turismólogos, e isso hoje já facilita bastante. E meu pensamento naquela época foi, ou é agora ou nunca. Então, eu estudei as coisas que eu sabia, honestamente, que eu era ruim. Então, a parte de exatas eu era muito ruim. Falei, vou para cá, a parte do turismo. Falei, eu estudo muito, realmente, né? Procurei me dedicar ao longo da faculdade. Então, eu me sentia mais confortável. Falei, vou para onde eu sou ruim, porque eram só 2 vagas. E eram mais de 400 candidatos por vaga. Eram quase 500 candidatos por vaga.
E acho que a estratégia deu certo. Foquei nas exatas e foi. Anne, e lá no nosso curso de graduação, nós tivemos ênfase em planejamento e você logo foi atuar justamente nessa área que foi que você falou agora, que é bastante difícil de se acontecer, infelizmente, né, Anne? A gente vê a quantidade de turismólogos se formando e a quantidade de turismólogos trabalhando na área. Isso é uma realidade aqui no Brasil. Enfim, como é que foi esse primeiro momento de contraste de você ver, né, essa teoria na prática? Assustadora, gente. Eu vou falar que eu cogitei desistir do concurso no primeiro ano por realmente me sentir incapaz. Sabe aquela síndrome ali de impostora? Eu acho que no primeiro ano ela veio forte, porque assim, a administração pública, de forma geral, ela não te dá um tempo de se desenvolver, não. E acho que é legal a gente também ser sincero nesse sentido, sabe? É meio que você vai entrando e tem que fazer, e olha, todo mundo com muito serviço, não necessariamente vai ter uma pessoa específica para te treinar. E aí, ter esse contraste, tanto de dinâmica, que é como o Lucas mencionou no início, né? Eu me formei, 6 meses depois já estava ali, né, nomeado, enfim, já estava na função de organizar minha mudança de Juiz de Fora para Belo Horizonte. Foi uma mudança muito drástica e eu era a única de uma universidade que não era, né, aqui da região central. Então, a grande maioria era da UFMG. Percebi também diferenças nesse sentido de abordagem da grade. A UFMG ela tem mesmo um olhar, principalmente naquela época, era muito específico o planejamento. Então, os meninos citavam, às vezes, algumas metodologias, autores que eu não me sentia tão familiarizada. Mas, por outro lado, também acho que tive a oportunidade na UFJF de explorar outros setores, outras temáticas que eles não tiveram tanto, igual as disciplinas mesmo de administração de recursos humanos, de marketing, etc., que eu acho que colaboram muito com a administração pública em si. Mas aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei o que essas pessoas sabem, não sei fazer esses processos, não tem ninguém para me ensinar. E quando você chega, realmente, ainda mais quando você vem de concurso, é tipo assim, põe a concursada. Vai, a concursada não passou, agora ela tem que mostrar para que veio. Então, no primeiro ano, eu me esticou muito com o convênio. E assim, processos de compras, né, também não são simples, que a gente acha que vai lá para as coisas muito técnicas. Não, vou atuar nisso aqui. Não, você está na administração pública, você tem que fazer de tudo. E aí, inclusive, processos de compra, de licitação e vamos embora. Então, esse primeiro ano foi meio traumatizante. Mas depois eu respirei. Falei, não, né? Fui vendo também que do mesmo jeito que eu tinha as minhas dificuldades, os colegas tinham outras, e a gente foi trocando mais, e, né? Eu acho que repertório é tudo também, gente. Você vai adquirindo experiência, maturidade, né? E com o tempo as coisas vão se tornando menos dolorosas, né? Mais tranquilas. Assim, eu também lidei muito, eu vim morar sozinha, sem meus familiares todos e amigos ficaram lá, então eu também tive esse processo de cortar o cordão umbilical, que eu acho que também tem um peso, né? Mas tudo valeu a pena, assim. Hoje eu nem penso em voltar para Juiz de Fora, na verdade, né? Eu acho que isso não deve ser um fator limitante, né? Para quem tem essa vontade de atuar na administração pública, de prestar um concurso. Se não aparecer na sua cidade, se não aparecer perto de você, dá as caras também, né? Dentro do que é possível, obviamente, né? De estrutura ali. Mas eu acho válido experimentar, né? Porque a oportunidade vai aparecer da forma com que a gente idealizou, ela é muito mais difícil. Né? É isso aí, Anne. Muito bom, muito importante isso que você está falando, principalmente porque o nosso grande público é de estudantes de turismo, então eu acho que isso é muito importante de ser dito, né? Bom. E a gente também preza por essa coisa de ser honestos, né? A gente fala isso sempre. Como você disse, eu vou falar a verdade. É isso aí. A gente tem muito essa premissa aqui de que é um espaço aberto e real, né? Não vale a gente romantizar.
gente estava falando que esse programa vai marcar o Dia do Turismólogo, então é a realidade, né? É isso. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas mais novas que eu tenho tido experiência, né, de ter como estagiário na equipe, etc. Realmente, assim, idealizando muitos processos, e aí vem até uma frustração a partir dessa idealização, né? Por isso que eu prezo sempre por falar a verdade, porque aí a pessoa já vai preparada para o pior. É meio que isso, né? O que aparecer ali. Mas tudo, gente, tudo faz a gente crescer. Nem tudo é simples, é fácil, é bom. Que eu acho que tem muito isso também, né? A gente fica esperando que a realização ela venha só das coisas que a gente gosta de fazer, das coisas que a gente sente prazer. E nem sempre o prazer ele vai estar ali imediatamente intrínseco no que a gente faz. Ele vai sendo construído, a gente vai sendo lapidado, que antes ela era difícil, passa a ser não mais, porque agora eu já treinei, já fiz, né? Então, acho que aceitar esses processos da vida, porque aí eu acho que não é só do turismólogo, né? Ou da administração pública, em todo lugar que a gente chegar, assim, com o tempo as coisas vão se tornando melhores. Perfeito, Anne. Bom, e aí depois, né, na sequência, você foi atuar na comercialização de produtos e do turismo em Minas Gerais, né? E falando disso, né, dessas dores e delícias do turismólogo, enfim, do trabalho, conta pra gente quais foram, assim, os maiores desafios e quais foram os grandes baratos, assim, em realizar esse trabalho em uma perspectiva tão grande, considerando o tamanho e a diversidade do nosso estado, em Minas Gerais. Conta pra gente. Esse é um desafio mesmo, assim. Acho que esse primeiro susto que eu tomei também veio muito disso, né? Você planejar uma ação em âmbito estadual, ela amplia os desafios, né? Porque se eu falo do sul de Minas, é uma perspectiva totalmente diferente do norte de Minas, da região central. E aí, quando eu cheguei, eu fui muito para a regionalização na primeira instância, porque ao longo, né, da nossa conversa, vocês vão perceber que eu vou citar vários setores diferentes, porque fui rodando ali internamente também, tive essa oportunidade, que eu acho uma oportunidade de experimentar vários setores, né, conversar com vários atores. Então, eu comecei na regionalização quando eu entrei na Secult, uma lida ali muito com as instâncias de governança, fazendo esse trabalho mais mesmo de assessoramento técnico nos processos burocráticos que envolvem as instâncias de governança, então, processo de certificação, né? Processos mesmo de convênio para execução de projetos e aquisições que elas precisavam, enfim, um trabalho de gestão mais com viés mais burocrático. Quando eu vou para outra diretoria, que é até era da Superintendência de Marketing, é uma pegada completamente diferente, né? Antes, as pessoas que eu lidava eram mais os gestores regionais. E quando a gente fala de estruturação de produtos e comercialização, os principais players são, de fato, os do mercado. Então, a gente lidava muito com as agências de turismo receptivo do estado, porque eles faziam todo esse processo de estruturação dos roteiros, né? E colocavam ali na prateleira à disposição das agências e operadoras, e a gente também fazia esse apoio à comercialização com essas operadoras e agências nacionais. Então, por um lado, ali a gente fazia um trabalho mais de base mesmo, né? Para ter diversificação da oferta de roteiros, enfim, oferta na diversificação de fornecedores e tal. E do outro, a gente fazia um trabalho de sensibilização, né? Trazia, às vezes, para Fantour, né? Que são as viagens de familiarização, onde o operador ou agente de viagem ele vem para fazer uma visita técnica, experimentando como se fosse o cliente mesmo, mas trazendo as suas percepções avaliativas sobre a estruturação daquele produto turístico. E, nesse sentido, também a gente já apresentava alguns fornecedores, enfim, todo o nosso esforço era para aquele roteiro saísse de Minas Gerais e ganhasse Brasil, ganhasse o mundo. Então, a gente trabalhava as duas vertentes nessa diretoria. Fiquei lá por 2 anos, 2 anos e meio, e eu aprendi muito, assim, eu acho que foi a primeira
experiência mesmo, assim, que me falou, não, eu quero muito ficar aqui. Se antes eu não queria, agora eu quero muito ficar. E me deu a oportunidade também de conhecer muitas pessoas, né? Acho que essa é uma outra vantagem, vamos dizer assim, de trabalhar na administração pública, na gestão do território, que você lida com diversos atores distintos, conhece muita gente, vê muitas perspectivas e é um aprendizado, assim. Eu aprendi muito só de acompanhar essas vistorias técnicas, porque, de fato, uma agência falar com a gente assim, olha, a distância de tal a tal lugar não está operacional, a gente vai fazer a visita nesse parque, se quebrar a perna, quanto tempo está a distância do socorro, como que a gente faz para contactar, já que aqui não tem telefone. São pequenas nuances operacionais mesmo, mas que eu acho que faz total diferença para a gente pensar o planejamento de um destino. E eles têm aquilo ali na ponta da língua, fazem isso super tranquilo, então são realmente atores, né, que têm muito conhecimento, e ouvi-los faz a gente aprender muito. Boa. Anne, eu lembro também que essa parceria, como a gente já falou aqui, vem de longa data. Em uma palestra que você ministrou em uma turma minha do Instituto Federal de São Paulo, você comentou, né, nessa pegada que a gente está falando sobre o marketing, a promoção também dos destinos, quando você estava especificamente atuando nessa pasta, sobre a contratação de jornalistas, produtores de conteúdo específicos para comercialização desses produtos em Minas. Acho que você me falou até que isso ocupava um espaço maior no orçamento do que as mídias tradicionais, como a TV. Então, como é que você avalia hoje essa relação entre internet e turismo, pensando, né, a atuação desses influenciadores, pensando que, né, a gente está falando de uma instância governamental que envolve as suas burocracias, como você estava falando, então parece algo distante até, né, pensar na contratação de influenciadores por um Estado. Da sequência, né, dessa atuação na comercialização, eu fui para outra diretoria, que era da promoção turística. Lá eu fui convidada para ser diretora, foi a minha primeira experiência, né, como gestora de equipe, e fiquei lá por 6 anos. Então, acompanhei vários processos, assim, dessa parte de promoção de estratégias de divulgação ao longo desses 6 anos, né? Logo que eu entrei, ainda tinha um peso muito grande para televisão, para revista de bordo. Não que hoje não tenha, né? Mas às vezes se um gestor ele tem um orçamento definido ali para empregar, não necessariamente essas vão ser as primeiras opções, né? Então vi assim várias mudanças de mentalidade. E por volta ali de 2018, a gente teve um amadurecimento, né, nas ações no digital. Então, de fato, né, foi tomando um boom ali o Instagram na época também, no sentido de separar muito também o que era promoção institucional do que promoção de destino, que às vezes a gente acha bobo, mas ainda é uma dificuldade de muitos destinos hoje fazerem essa separação, né? O que é uma ação da secretaria que eu divulgo no meu perfil institucional? O que é uma ação do destino que o turista e o visitante têm interesse de saber, né? Entender que são canais distintos, propostas de comunicação distintas. E aí lá a gente começou com essa ideia. Então, não só eu, mas como toda a equipe, a gente começou a entender que a gente precisava trabalhar de forma mais diversificada o digital, até porque naquela época o nosso orçamento era bem limitado para a promoção, e não só isso, né? O Estado, de forma geral, e os municípios, eles têm limite de verba que eles podem empregar em ações de publicidade. Então, existe uma lei que rege isso, né? Tanto do gasto máximo com esse tipo de ação, e muitas vezes essas leis não fazem essa diferenciação de promoção institucional para uma promoção turística, porque é uma especificidade da pasta de turismo, coloca tudo no mesmo bolo. Então, assim, o teto para uma administração pública gastar nesse ano é tanto em publicidade, que corresponde a tantos %. E aí, por exemplo, em período eleitoral, isso também se aplica, né?
Você não pode fazer um investimento maior do que você fez no último ano e ainda tem todas as vedações daquele ano específico. Então, assim, essas questões da publicidade, que no âmbito público ela tem várias regras, porque é isso, não se faz distinção, coloca tudo no mesmo bolo. No caso de empresas públicas, tem uma flexibilização maior nesse sentido por conta da própria natureza jurídica, mas no caso de órgão, não. Então, a gente foi entendendo como que a gente conseguiria trabalhar organicamente também. E aí veio esse contexto do blog, né, de ser um lugar para a gente trazer mais dinâmica para o nosso site, que até então, por mais que tivessem várias informações, não tinha essa recorrência, né, de novidades, enfim, de pautas específicas. Aí a gente começou a trabalhar com ele e com os influenciadores. Na época, muito com o olhar ainda das pessoas que se denominavam influenciadores do segmento de viagens mesmo, né? Mas ao longo do tempo a gente foi entendendo que precisava diversificar o perfil desses influenciadores também. Então, depois a gente começou a trabalhar com micro-influenciadores locais, dependendo, né, da região que a gente queria abarcar. Que são, às vezes, pessoas que têm um número ali de seguidores na época menor, enfim, mas tem uma boa taxa de engajamento e, de fato, conseguem exercer a influência de trazer pessoas da onde ela mora para visitar determinado destino que ela foi, né? Um atrativo. A gente fez um projeto muito bacana com as unidades de conservação. Então, a gente fez várias press trips, né? A gente falou das viagens de familiarização com os operadores e agentes de viagem. E as press trips são as viagens com a imprensa, né? E os veículos de comunicação para a geração de mídia espontânea de um determinado destino. Então, a gente fez um trabalho muito bacana de realizar várias press trips em unidades de conservação estadual, com influenciadores, né? De Minas Gerais mesmo, no sentido de atrair, por exemplo, vou divulgar Serra do Cipó, vou trazer alguém do Sul, porque normalmente as pessoas do Sul não necessariamente visitam a região central do estado, ou vice-versa, trago do Norte e tal. Então, foi um trabalho bacana que hoje eu acho que amadureceu de forma geral, né? Não só no estado, assim, mas vários destinos hoje conseguem trabalhar com os influenciadores de uma forma mais madura, né? Até no sentido de serviço mesmo, quais são os combinados, apesar de ser uma mídia espontânea, tem combinados nesse processo de contratação, né? Ou se traz a pessoa, enfim, ela tem ali uma quantidade de conteúdos que ela tem que entregar no feed, nos stories, enfim, às vezes compartilha foto, aí vai da negociação com cada perfil, né? Mas hoje eu vejo que as pessoas já entendem isso, de fato, como um serviço, já tem uma preparação maior dos destinos para trabalhar com isso, para receber essas pessoas também, que lá atrás tinha isso, colocava no roteiro lugar que não estava nem apto, assim, a ser divulgado por uma questão de estruturação, de capacidade de carga, enfim, as pessoas colocavam lá e divulgavam e virava, né, aquele boom, às vezes, em torno de um assunto que não era o momento, porque eu acho que promoção, ela tem que estar totalmente sintonizada com planejamento também. E ao longo desses anos, assim, hoje eu entendo que o digital, né, é o principal mesmo que as pessoas têm trabalhado. Não, quando eu falo pessoas, né, não só a nossa equipe, mas porque eu acompanho ainda muito de perto o trabalho dos municípios, das IGRs, não só de Minas Gerais, mas também, né, de outros lugares em eventos que a gente acompanha, e fico feliz, assim, de ver que as pessoas hoje já têm mais maturidade de trabalhar o orgânico e são mais conscientes ao empregar o dinheiro público também. Legal e importante isso que você falou, né, Anne, sobre como a promoção e o planejamento caminham juntos, porque por vezes com a internet acontece justamente isso. Você tem um boom em um determinado atrativo sem que haja preparo. Então é importante, falando em responsabilidade, que a gente se atente a isso. E aí eu aproveito esse gancho para já falar da sua próxima posição, que é a atual,
como diretora de capacitação e qualificação, quais são os principais cursos que vocês têm promovido hoje, né? Como é que você vê isso? Qual a importância disso, né? A gente falou aqui, Milene já comentou que a gente entende que um dos nossos principais públicos sejam os estudantes de turismo ou mesmo profissionais da área em busca de requalificação. Quais são essas habilidades, conhecimentos que você julga hoje serem bem valorizados? É interessante falar, Lucas, que assim, as pessoas normalmente não atrelam essa possibilidade de atuação, né? A capacitação e a qualificação no âmbito do planejamento. Mas essa é uma área com diversas possibilidades. Nesse 1 ano e meio que eu comecei a trabalhar especificamente nesse setor, eu tenho visto isso. E eu acho que atinge também um público de pessoas, né, que tem habilidades e competências, às vezes, muito específicas, né? Às vezes relacionadas até ao próprio processo de docência, e que ficam pensando como conciliar isso, né, com o processo de planejamento, enfim, atuações nessa área. Então fica aí mais uma dica, né, no sentido das pessoas explorarem também essas possibilidades, já que várias pastas, né, de turismo ainda não trabalham tanto esse setor de qualificação como deveriam. Em termos de projetos, cursos que a gente oferta, a capacitação, né, a qualificação de forma geral, ela se insere no turismo de que forma? Buscando, né, aumentar a qualidade do produto ofertado, a qualidade dos serviços turísticos, para aumentar a competitividade de determinado destino, né? E esse eu acho que é um dos focos principais. E, por consequência, né, em termos responsável, igual você mencionou do turismo responsável, todas as implicações que isso traz para a comunidade local, né? Geração de emprego, de renda, o próprio conhecimento como uma porta para ampliação de oportunidades, de mudança de mentalidade da sociedade local. Então, os cursos, né? Atuar na gestão da qualificação traz diversos beneficiários, né? Quando você vai delimitar ali quais projetos a gente vai desenvolver, quais cursos, a gente fica pensando nos diversos públicos que a gente tem em torno do próprio turismo, nesse sentido. Então, a gente qualifica desde mão de obra mesmo, de base do setor, né, que garçom, camareira, recepcionista, atendente de lanchonete, pizzaiolo, enfim, principalmente, né, o setor de alimentação fora do lar e de meios de hospedagem tem diversas ocupações na classificação brasileira de ocupações que precisam ali minimamente de uma formação inicial para conseguir exercer bem as suas atividades. Então, a gente trabalha pensando formas de viabilizar essa formação de mão de obra de base. Trabalha também muito com os gestores municipais e regionais, né? Entendendo que eles são o agente de transformação local. Então, a partir do momento que eu dou determinado curso para ele, ele tem a capacidade de absorver aquele conhecimento e mudar a realidade a partir da implementação de uma ação, de um programa, enfim, de um projeto. Então, esse é um público muito sensível nesse sentido, né? Ele está ali, ele é capaz de fazer políticas públicas locais. Mas a gente também atua com os empreendedores do setor, muitas vezes auxiliando nesse processo de gestão mesmo. Vários estabelecimentos ainda quebram por problemas, né, de gestão financeira, principalmente pequenas empresas. Então, a gente também subsidia isso, né, um fôlego, uma sustentabilidade ali nas empresas por meio do conhecimento. E os mais diversos tipos de prestadores de serviço, né? Então, desde, por exemplo, cursos técnicos para guia de turismo, a gente faz articulação, cursos de especialização de guia. O guia é uma profissão muito interessante porque ela é bem regulamentada na Lei Geral do Turismo, né? E eu também sou coordenadora estadual do cadastro. Então, o guia é um dos cadastros que a gente tem mais dificuldade. As pessoas realmente acham que podem fazer qualquer curso
de guia e que elas conseguem exercer a profissão, e não é assim. Uma pessoa, para exercer curso de guia de turismo, ela tem que ter feito um curso regulamentado pelo MEC e só depois ela apresentando o seu diploma e o seu histórico. E a gente fazendo a conferência no SISTEC, que é o sistema, né, do MEC ali, de validação dos cursos, que a gente autoriza ela a tirar a carteirinha para exercer a profissão de guia. Então, é um público também bem sensível, que a gente atua de diversas formas, porque também é ele que muitas vezes vai apresentar o destino, né? Infelizmente, não é incomum ver guias despreparados em vários sentidos. Então, às vezes, vai lá, linkando com a promoção, né, que a gente estava falando, recebe as pessoas, e essas pessoas hoje o boca a boca ainda é muito forte, então elas que são potenciais, né, multiplicadores ali de divulgação de um destino, e começa a falar problema, né, desnecessariamente. Ninguém, acho que também as pessoas têm a capacidade crítica, enfim, elas têm direito de liberdade mesmo de expressão, mas quando você está exercendo determinadas atividades no setor que vende uma ideia, um encantamento, você não pode também, né, sair descendo a lenha ali e achar que tudo bem. Então, assim, mesma coisa, taxista, motorista de aplicativo, são as primeiras pessoas que vão recepcionar, que tem a potencialidade ali de apresentar da melhor forma. Olha a cidade, conhece aqui, visita tal evento. E se ele vai para a linha do oposto, é uma coisa bem sensível. Então, assim, existem infinitas possibilidades de projetos de capacitação e qualificação, entendendo, né, que a educação ela é um meio ali para a gente conseguir atingir os objetivos, as metas dos nossos planos estratégicos. E também é um meio para a transformação da vida de muitas pessoas que dependem direta e indiretamente da atividade turística. Então, hoje eu me sinto muito realizada, de verdade, de estar atuando nessa área, porque também são resultados bem evidentes, sabe? A gente faz um curso ali de formação, a pessoa logo na sequência se conecta com uma vaga de emprego. Aquilo ali já é muito gratificante, né? Diferente de outras áreas que também, obviamente, têm os seus resultados, né? As alegrias, mas assim, se eu faço um processo de gestão, às vezes eu vou ver o resultado mais a longo prazo, né? De planejamento, enfim, não é uma coisa tão imediata. E a capacitação, a qualificação, não. Muitas vezes esse resultado vem muito rápido, assim. E é algo também que é isso. Tem um poder muito grande de transformação daquela comunidade local, que é algo que é fundamental. Um lugar, para ele ser bom para o turista, ele tem que ser, em primeiro lugar, bom para quem vive ali, senão não faz sentido nenhum. Muito bom, Anne. E é importante você falar isso, porque eu acho que a partir do momento que você capacita esses atores, né, de diversos segmentos, vocês criam coletivamente a mesma narrativa, né, de vender o local, de vender a história e de transformar isso em um produto turístico também. Estar todo mundo alinhado é extremamente importante. E você já falou, né, alguns exemplos enfim, que vocês já fizeram, como lanchonetes no setor da gastronomia, ou taxistas e tal, mas tem algum exemplo dessas iniciativas de qualificação que você lidera e que tem impacto positivo em alguma comunidade local, alguma cidade que você queira trazer como exemplo? O que eu percebo, assim, de forma geral, que dá mais impacto são as ações com os gestores municipais, né? A gente trazendo para um recorte micro, porque eles, de fato, absorvem aquele conhecimento ali e conseguem implementar ações para mudar efetivamente. Por exemplo, um dos maiores desafios que a gente tem em termos estadual, mas eu acho que é nacional também, são os planos, os instrumentos em si, né? A gente vê que muitas prefeituras acham que tem que pagar a consultoria mais cara, mais maravilhosa que ela puder para fazer o plano, e nada contra isso, que ótimo, quem tem essa possibilidade de investir, inclusive os colegas que trabalham em consultoria também fazem um trabalho muitas vezes muito bacana,
Mas o que eu percebo é que perdem o objetivo do instrumento, um plano, né, municipal. O objetivo não é o documento em si para eu entregar e falar, olha, gente, fiz um plano, tá aqui a minha entrega. Aí entrega um plano com ações que não tem orçamento para fazer, que eu não tenho recursos humanos para fazer, extremamente complexas, né, que vai para o mundo ideal demais. Então, um trabalho que a gente tem feito, não só por meio de cursos, mas principalmente por meio de um grande evento que a gente organiza, que é o Encontro de Gestores de Cultura e Turismo, né, que acontece 2 vezes ao ano, é esse processo de sensibilização para a elaboração de um planejamento e de instrumentos condizentes com a sua realidade. Então, se você tem condição de elaborar um planejamento simples, de 10 páginas, mas que ele realmente esteja adequado à necessidade do seu território, da sua comunidade, é passar uma patrol nas estradas. Porque a maior parte aqui no meu destino é a questão, né, de produtos no meio rural e a qualidade das estradas tão péssima. Que seja, muitas vezes é mais efetivo do que ter o plano lindo, maravilhoso, de 300 páginas, que não tem aplicabilidade. Então, assim, nesse sentido, eu não tenho um caso, assim, específico, que eu acho que seria interessante se falar, até para não dar ciúmes, mas eu tenho visto um amadurecimento dos gestores em relação a isso. E, inclusive, agora a gente também está com o curso de plano municipal aberto e ano que vem, assim que os gestores chegarem, eles vão ter essa introdução do que é uma política pública de turismo, o que é um planejamento estratégico, o que é um plano tático, né, em que sentido um plano de ação ele se insere no contexto. Então, acho que eu citaria a mudança da mentalidade, sabe? Como um case que eu acho que tem sido legal, assim, que faz diferença totalmente. Que aí ele passa de gastar tempo, dinheiro, recurso com coisas que não são importantes e passam, né, a partir de um processo participativo, olhar mais para aquele território e entender mesmo quais são as prioridades e em que se pode atuar. Esse processo de troca de equipe, ele já começa a acontecer nos 3 meses antes da eleição. Várias pessoas começam a se desligar nas pastas, né, porque vai se candidatar ou porque vai apoiar determinado candidato, né, independente do órgão que ela esteja, a conduta para o servidor público em relação às eleições, ela é a mesma no Brasil todo, é uma lei federal que fala que você não pode apoiar candidatos, enfim, né? Tem uma série de restrições, então as pessoas já começam a sair bem antes, quando começa a ficar um período mais rígido, e essa troca vai se estendendo até fevereiro do próximo ano. Então, normalmente, anos de eleição, a gente passa um bom período tendo desmobilização o que é muito ruim, né? Obviamente, assim, é quase que começar sempre do zero. A gente já começou até internamente uma discussão, assim, não só relacionada ao turismo, mas da gente começar a armazenar arquivos, às vezes, de gestão municipal, porque aí troca, apaga todos os arquivos do computador porque é brigado. Infelizmente, ainda são situações que não deveriam, mas são comuns. Então, a gente sempre começa num planejamento mesmo de, olha, ano que vem, né, já vão ter equalizado todas as trocas aí, a gente precisa começar a formar todo mundo de novo. Que aí entra novamente um papel muito importante da capacitação e da qualificação. O que é o turismo, né, desde contextos fundamentais, até mesmo assim, etapas, aí vai fazendo capacitações temáticas mesmo, né? Estruturação de um produto, diferença de recurso atrativo, produto, como fazer inventário, onde procurar esse inventário que já foi feito, né, na maioria das vezes, mas verificar se ele está atualizado ou não. E, infelizmente, assim, falando nesse contexto de troca, muitas vezes o Contur também acompanha essas trocas, né? As cadeiras, assim, que é duplamente péssimo, né? Porque se você tem a gestão ali municipal trocando, o Contur vai ser a base
para a continuidade das ações. Mas, principalmente em cidade pequena, assim, o contour também vai trocando, porque tá todo o contexto político, ele ainda é muito forte no turismo, assim. Acho que em outras áreas também tem colegas que atuam, né, no desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e compartilham dessa mesma dor. A gente ainda tem que amadurecer muito o nosso sistema mesmo de gestão de planejamento para que ele seja mais perene, não esteja tão frágil do ponto de vista político, assim. E aí, todo ano que tem eleição é isso. A gente começa do zero, desde a capacitação, a orientação mesmo, de onde que as pessoas podem encontrar o que já foi construído anteriormente. Olha, vai lá, procura seu inventário. O inventário é importante, vê onde que está nos seus arquivos, documentação de ICMS. É um eterno recomeço, mas que também é gratificante sentir de alguma forma que a gente está ali e que pode contribuir para que as rupturas não sejam tão ruins, assim, tão dramáticas. Ô, Anny, eu vou fazer, pegando o gancho nisso que você está falando, isso nem estava no nosso roteiro, Milene, mas me veio à cabeça aqui agora, perguntar um pouco sobre essa realidade, né? Você que tem um contato por meio do Estado com os municípios, é uma realidade muito significativa de as pessoas que estão nessas pastas, muitas das vezes, não serem nem um pouco atreladas, né, ao turismo, seja como formação, ou mesmo, a gente fala muito, né, de um saber fazer, fazer saber, ou mesmo que elas venham de uma prática. Essa não é a realidade. A gente está falando de um contexto político, de indicações, sobretudo Minas Gerais, o estado com mais municípios no Brasil, em que é designado um gestor para a pasta que nada tem a ver. Por vezes também a pasta ali, o turismo está junto com esporte, cultura, lazer, e sabe-se lá mais Deus o quê. Enfim, turismo e tudo mais. Então, não sei, assim, se você poderia fazer um comentário sobre isso, assim, sobre essa diferença. Você já falou sobre a importância de como a sua pasta hoje, né, a sua pasta, enfim, a sua diretoria atua diretamente nessa capacitação. Mas acho que, vendendo um pouco o nosso peixe, falar também como poderia ser melhor ou como é melhor quando se tratam de pessoas que, de fato, têm uma formação, uma base no turismo e elas estão nessa gestão. Ô, Lucas, e puxando só um gancho antes, complementando, na verdade, eu acho que, mais uma vez, né, é bom frisar isso, que esse programa está indo ao ar no dia do turismólogo, né, como você já mencionou, e eu acho que a gente levantar essa bandeira é extremamente importante nesse dia de hoje. Sim, e espero que a nova lei venha aí para nos auxiliar nesse processo que já passou da hora. Eu sei que outras profissões, né, estão seguindo o caminho oposto disso, mas também estamos vendo graves consequências nesse sentido, né? Lá no trabalho, eles me apelidaram uma época de presidente do Sindicato dos Turismólogos, e aí eu sou mesmo, porque acho que faz total diferença. Entendo que existem pessoas que vão ter um papel mais político mesmo, numa estrutura de governo. Normalmente, esse papel, às vezes, é do secretário, né? Assim, em estruturas um pouco maiores. É aquela pessoa que tem uma boa adesão na comunidade, que consegue circular bem ali, né? Tem esse processo de mobilização e tal, consegue atuar de uma forma bem próxima com o legislativo, enfim. Entendo a importância da figura política no cenário que a gente vive, mas é fundamental que, se a escolha do secretário for por essa linha, de ser um ator político, que minimamente um coordenador, né, técnico, uma pessoa que tem uma visão de fato mais estratégica para o desenvolvimento da comunidade, do turismo na comunidade. E aí eu não consigo dissociar que essa pessoa estratégica não tem uma formação na área. Sei que tem muita gente que hoje atua no turismo, apesar de não ser turismólogo, e que tem uma bagagem, sim, um know-how por anos ali, que
que estão trabalhando. Acho que também a proposta não é invalidar, né, nenhum conhecimento prático obtido ao longo dos anos, mas faz total diferença, né? Seja por familiaridade com esses instrumentos que fazem parte do dia a dia da política pública, seja por conhecimentos bem específicos relacionados à vocação daquela localidade ali. Então, assim, no mínimo, uma pessoa técnica toda pasta deveria ter. Aqui em Minas, a gente tem uma coisa muito bacana no sentido de valorização do turismólogo, que é a obrigatoriedade de ter um turismólogo nas IGRs de acordo com o número de municípios que essa IGR tem, né? E isso está ali totalmente amarrado dentro da política de regionalização. Então, se um município se uma IGR tem mais de 20 e poucos municípios, ela passa a ter que contratar outro gestor técnico. Então, tem as figuras políticas também nas IGRs, né, que fazem toda essa parte de articulação, mas tem esses gestores técnicos que são responsáveis por acompanhar ali o desenvolvimento da região, dar diretriz e um suporte para as equipes das prefeituras, né? Então, acho que seria fundamental regulamentações nesse sentido, né? Vejo que avanços sem regulamentação se tornam muito mais morosos, assim. Mas, como eu disse, já fico mais feliz que vejo que vários estados, várias prefeituras hoje estão até contratando turismólogos, fazendo concursos, né, para ter turismólogos efetivos no seu corpo ali de trabalho. É algo que já tem crescido, mas que ainda é muito aquém, né? E aí, assim, o que a gente vê, às vezes, identificação mesmo de gestores, tem muitos que às vezes não tem nem ensino superior, tem gente que não tem formação nem média completa. Realmente as habilidades e as competências valorizadas, por muitas vezes, não passam por meio desse conhecimento, né? Não passam na qualificação ali profissional. Mas é isso, estamos num processo de avanço e acho que a gente tem que ter um olhar positivo para as coisas também. Os turismólogos estão conseguindo conquistar o seu espaço e conseguindo mostrar a sua importância, né, no desenvolvimento das atividades. Eu estou falando muito da gestão pública porque é a parte que eu vivo, mas mercadologicamente também acho que isso tem ficado cada vez mais evidente, né, do diferencial. E espero que para o próximo ano tenhamos mais turismólogos fazendo parte das equipes. Inclusive, quem estiver nos ouvindo e já quiser trabalhar na gestão pública, a hora é agora. Já comecem a mandar os currículos, a se mobilizar, né, depois das eleições aí. Olha, eu quero fazer parte. Que oportunidades podem surgir assim também. Muito bom, Anne, muito bom. É isso, né? Acho que a gente não deve entrar nesse papo sobre regulamentação da profissão, mas é fundamental que a gente pense o setor com as suas especificidades técnicas também, porque elas são muito importantes, né? Então, para encaminhar nosso papo para o fim, talvez a gente possa nomear esse quadro como um causos de turismólogos, né? Já que hoje todos falamos a mesma língua, o mesmo mineirês, nós três, que normalmente Milene e eu estamos habituados a termos convidados cariocas, né? A gente agora está aqui falando o mesmo dialeto. Após 11 anos de formada, atuando na gestão pública, um exercício reflexivo, quase que terapia. Convidar você a fazer uma breve reflexão sobre a sua trajetória, né? Pensando para você contar para a gente uma situação mais desafiadora e a que mais te marcou positivamente, talvez, para a gente fechar. Essa semana você fez um post no seu Instagram falando um pouco sobre esses marcos do tempo, né? Então, queria que de repente você fizesse essa reflexão, porque eu acho que ela também é muito inspiradora, né? A gente fala aqui a todo tempo sobre esse incentivo para estudantes, para profissionais, enfim. Eu acho que a sua carreira também pode motivar pessoas a seguirem aí passos semelhantes aos seus. Eu contei as verdades, né? Gostei desse nome, Causos de Mineiro. E depois que eu vim para BH com mais sotaque ainda fui ficando. Então, eu falei, né, algumas questões assim que foram mais
honestas possíveis, sinceras no compartilhamento. Mas, novamente, eu quero reforçar que eu encorajo as pessoas a darem a cara ali, a seguirem apesar das dificuldades, se é algo que realmente faz sentido para elas, né? Que realmente está ligado ao seu propósito pessoal e ao seu propósito profissional. Venho nesse processo de reflexão contínua. Falo muito sobre o meu trabalho na terapia, inclusive, acho que é uma das minhas principais pautas, porque ao longo de 11 anos já vivi vários ciclos, né? E às vezes, com o mundo tão rápido, as coisas tão intensas, esses ciclos também vão ficando cada vez menores, né? Uma semana a gente está ali, na outra a gente já está lá embaixo, que, enfim, pensando outras possibilidades e volta a se reerguer, e é isso eu falo profissional e pessoalmente também. Nesses 11 anos, eu experimentei muitas coisas, trabalhei com muitas pessoas, tive a oportunidade de ser gestora de equipe, que aí, vocês podem me convidar para o próximo Causos, para a gente conversar sobre gestão de equipes também, né? Enfim, que aí é uma outra perspectiva, né? Diferente só dessa questão mais técnica, enfim, do turismólogo, mas que aí a gente precisa desenvolver outras coisas. E fico pensando assim, o que lá atrás me motivou a entrar e que me faz até hoje estar, sabe? E eu cheguei à conclusão que é o fato da minha realização pessoal estar bem ligada à profissional e essa realização vir de servir ao outro, de o meu trabalho possibilitar melhorias de alguma forma na vida do outro, né? No território, enfim, no município, no estado, no distrito, de alguma forma, né? Eu acho que nem sempre a gente atua diretamente quando a gente vai ampliando isso, trabalha na esfera estadual, trabalha na esfera nacional. Nem sempre você está ali naquele dia a dia, mas se a sua ação, se a sua atividade, seu projeto, ele trouxe algum impacto positivo para aquela dinâmica local, pelo menos para mim, isso é o que me motiva e que é, de fato, o meu propósito profissional, que também se tornou pessoal ao longo desses anos. Então, foi uma trajetória, né, que eu acho que, no fundo, tem sido motivada por isso, por essa missão pessoal, onde eu passei vários desafios em todos esses setores, que, como eu disse, é normal, é natural das carreiras a gente entrar num lugar, ter os processos de adaptação e superá-los. Agora, um que me marcou muito, que acho que foi a primeira vez também, assim, por isso que está marcado, né? Daqui a pouco pode ser outra coisa. Foi fazer edital de fomento para o turismo. E aí, como era período de eleição estadual, a gente tinha 3 meses para fazer tudo, analisar todos os processos, pagar. Enfim, foi um processo que era Natal e eu estava atendendo telefonema de pessoas. Eu trabalhei 24, eu trabalhei 25, mas que também me deu uma bagagem. Agora eu sei minimamente coordenar um edital, né? Então, tudo tem seus prós e seus contras, e os projetos também tiveram muitos impactos bacanas, e isso também foi gratificante depois. Eu acho que o mais positivo, assim, né? Vamos dizer, até o momento, além de me conectar com muitas pessoas, que tanto da própria secretaria quanto externas, que me gerou muito aprendizado mesmo, eu vou citar o fato mais recente, que terça-feira nós lançamos o maior programa de qualificação em turismo da história de Minas Gerais. E estar à frente desse processo, coordenar todo esse programa, enfim, também tiveram seus desafios, mas também me trouxe uma realização, acho que a palavra é essa, sabe? Que bom que eu estive aqui, pude deixar esse legado, né? Os próximos que virão depois de mim já vão ter uma coisa mais ali estruturada, enfim, e aí já vão trabalhar para ser o maior da história, porque o desejo é esse, que cada um venha, né, superando e transformando e fazendo entregas melhores também, mas que de alguma forma eu tenha participado disso e que
eu tenho a minha consciência tranquila de que todas as pessoas que me pagam, que nesse caso são todas as pessoas que moram em Minas Gerais, que eu fico pensando muito assim, eu sirvo para eles, que de fato eu estou trabalhando para elas e que eu tenho a minha consciência tranquila nesse sentido, que eu estou dando o meu melhor, né? E que o dinheiro delas está sendo muito bem empregado também, tanto no meu pagamento quanto na execução das ações. Acho que é um pouco isso, assim, uma longa reflexão, né? Não consegui ser muito sucinta, não. Mas é porque eu acho que tem várias nuances, né, nessa pergunta. Assim. E é isso. Estou pronta agora para começar novos ciclos, mas não quero desafios. Tô brincando. Quero coisas mais leves, entendeu? Eu estou precisando dar uma renovada aí, realmente. Mas estou pronta para o que vier. Spoiler, não vai ser. Spoiler, não vai ser, nunca é. Nunca desafie o universo. Eu já aprendi isso. Nunca desafie o universo. É isso. Mas é muito bonito o seu relato, assim. Eu acho que quando a gente encontra esse atrelado ao lado profissional, o que nos move, eu acho que isso faz toda a diferença, né, Anne? Então, eu te parabenizo por isso e por essa trajetória tão brilhante que você demonstrou aqui no episódio, viu? E aí, acho que o nosso último ponto aqui para a gente encerrar o episódio, a gente sempre fala, a gente tem um momento de indicações, né? Então, conta pra gente o que você pode falar sobre dica de livro, pode ser livro, série, filme, e aí pode ser algo que ilustre o seu trabalho, ou que tenha te motivado a entrar no turismo, ou algo que tenha mudado a sua vida nessa perspectiva, tenha te inspirado em alguma coisa. Conta pra gente, Anne. Bom, eu, assim, meu dia a dia, até gostaria de ler mais e ver mais séries e filmes que não fossem relacionados ao turismo. Porque, assim, eu realmente leio muito material técnico no dia a dia. Então, a minha indicação vai ser relacionada ao que eu vivo, né? Eu quero indicar, na verdade, é um compilado de manuais de um projeto que chama Brasil é Nossa Praia, que foram desenvolvidos pela equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que são materiais de forma... aí vão trabalhando, né? Várias nuances. Tem material sobre turismo de base comunitária, gestão de orlas turísticas, né? Aí nos mais diversos, lacustre, fluvial, marítimo, enfim. Tem sobre segurança turística, sobre o próprio turismo responsável, turismo sustentável. Então, assim, é uma coletânea de várias cartilhas, é um material muito recente, que traz várias perspectivas diferentes, né, e atualizadas sobre cada uma dessas temáticas relacionadas ao turismo. Assim. Descobri várias coisas que eu não senti que eu não sabia, assim, ou que eu realmente estava desatualizada. Então, eu acho que é um material que pode ser enriquecedor, assim, estudando segurança turística nessas cartilhas, por exemplo, eu fiquei pensando, gente, né, tem várias possibilidades de fazer projetos bacanas relacionados a isso, da mesma forma na gestão de orlas, então, assim, eu acho que é um material técnico atualizado que pode ajudar muitas pessoas. Show, dica fina de pessoa que está sempre se atualizando, né? Bom, então é isso, pessoal. Milene, obrigado. Termina aqui o nosso 9º episódio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Anne. Eu tenho muito orgulho de ter sido seu colega de turma, por da gente ter feito uma porção de coisas juntos. Você sempre chega junto também, né? Em aulas minhas. Enfim, a gente já falou, né? A gente brincava. Anne é o nosso maior orgulho da turma. Sem quantificar, sem colocar alguém como maior, mas você, sem dúvida, é um grande orgulho. É muito legal acompanhar essa trajetória. Obrigado, parabéns por todo o seu sucesso, pelo trabalho. Foi ótimo o nosso bate-papo. Lucas, mais uma vez, né, quero agradecer muito você e a Milene, e também me colocar à disposição, por que não, né, das pessoas que, enfim, acharem que de alguma forma posso contribuir com alguma dica, enfim, estou disponível, né? Agora nas minhas redes sociais ficou mais fácil com Anne.turismo.
Realmente o turismo está em tudo na minha vida. E é isso, assim, fico muito feliz de ser inspiração mesmo para algumas pessoas na área, né? E que me esforço muito para continuar sendo também. É uma outra coisa que eu faço muita questão, assim, de sempre ser a melhor profissional que eu puder e que se eu puder ajudar alguém, que eu ajude, né? Eu acho que o mundo também é feito disso, né? De trocas, e todos nós estamos aqui para evoluir, para transformar ele num lugar melhor. Muito bem, Anne. E acho que uma forma de terminar também esse episódio, mostrar, assim, muito... Eu estou muito feliz, muito honrada, muito grata desse episódio, de ter uma turismóloga tão apaixonada pelo que faz, né? Nós que cursamos turismo, a gente sabe que existem muitos desmotivadores, né, ao longo do percurso. Sabemos de vários egressos que não trabalham na área hoje em dia, enfim, a gente sabe dos percalços, mas eu também, como você, como o Lucas, eu sempre gosto de frisar que eu sou uma entusiasta do turismo. Sempre que eu tenho a oportunidade de dar aula, eu também reforço isso com os meus alunos, que o turismo, ele é sim lindo, existem várias ramificações, né? Ele é super plural, e aí fazendo um trocadilho, né? Ele é um mundo e movimenta o mundo, puxando sardinha para o nosso podcast. Então é isso, eu acho que é uma maneira muito bonita da gente terminar esse episódio, sobretudo que fala e que, enfim, que comemora esse dia tão importante, que é o dia 27 de setembro, né? E por isso, né, eu queria perguntar agora para vocês que estão nos ouvindo aqui. Você já segue a gente lá no Instagram? O nosso perfil é @omundodoturismo, e lá a gente posta bastidores, trechos do programa, e pedimos que vocês vão lá e falem com a gente. Mandem sugestões do que vocês querem ver por aqui, tá bom? Isso aí, Milene. Obrigado por mais esse episódio. E para encerrar, a gente faz a nossa ficha técnica. Esse podcast é uma realização do Audiolab, da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, direção, roteiro e produção de Lucas Gamonal e Milene Ferreira. A gente espera vocês no próximo episódio. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Anne. Até o 10º. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.